Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo, a verdade. A origem de Jesus Cristo e seus ensinamentos, que é o Salvador de todos os homens. A essência daquilo que ele ensinou quando esteve aqui na Terra há mais de 12.018 anos atrás. Ensinos que superou tudo que se possa imaginar de filosofia humana de grandes homens que habitaram nesta terra. Ensino simples, mas que em contraste com a vida, abriu a ignorância, a escuridão que nós tínhamos a respeito da nossa vida, do que éramos, do que iríamos ser, do que somos. Jesus Cristo abriu esse leque, tirou todas as dúvidas, sarou tudo e nos mostrou e nos explicou o que é a realidade da vida. E por que nós estamos aqui? As grandes perguntas da humanidade é: de onde viemos? Para onde iremos? O que somos? Justamente todos aqueles que não conhecem a verdade. Quem estuda Jesus Cristo, estuda seus ensinamentos, passa a conhecer a verdade. Ele já sabe quem é, de onde veio e para onde vai. Não há dúvida de nada, irmãos. Por isso que esses ensinos trazem tranquilidade, traz paz. E ontem, nesses ensinos, depois de muitos estudos que já tivemos até aqui, Jesus Cristo falou ontem sobre aquele homem rico, não é? O homem rico que teve uma produção excelente nas suas terras, hoje nós chamamos de safra recorde. Pronto, foi o que esse homem teve, uma safra recorde. Os celeiros dele não davam para tanta coisa. E este homem pensou o seguinte: poxa, eu vou perder esta produção extra que eu tive? Meus celeiros são pequenos. Sabe de uma coisa? Não vou perder não. Vou derrubar esse celeiro, vou construir outros galpões maiores, que vai dar para mim. Oxe, essa safra agora vai ser a minha aposentadoria da vida toda. Depois que ele faz isso, que constrói, irmão, ele disse: come minha alma. Oxe, come e dorme. Vai viver do bom e do melhor. Tu tem aposentadoria garantida para o resto, enquanto tu viver aqui, para tu, para teus filhos, para tudo. Descansa, minha alma. Vou curtir a vida, vou viver do que é bom, descansar e pronto. Só que este homem cometeu dois erros. Primeiro, segundo Jesus Cristo, ele estava falando para a alma dele. E o que foi que ele preparou para a alma dele? Para viver para sempre, até o fim de sua vida? Nada. Aquilo que ele tinha preparado, tinha guardado a fortuna, era para o corpo dele. O corpo dele não ia passar necessidade. Mas a alma é outra coisa. A alma não é com alimento bem bom. Não, isso não alimenta a alma, não. O que alimenta a alma é se aproximar de Deus. É a área espiritual. Sabe como é que esse homem poderia estar alimentando a sua alma de tal forma que ela teria comida pela eternidade? Porque a alma vai para a eternidade. O corpo é que para aqui, mas a alma vai para a eternidade. Sabe qual seria a comida para a sua alma? Aquilo que Jesus Cristo ensinou ao jovem rico, há uns tempos atrás que nós estudamos. Pega essa tua produção máxima, só a tua produção recorde, distribui e mata a fome do povo pobre. É o alimento da alma. Fazendo isso, a sua alma, ele podia dizer que a sua alma poderia estar tranquila. Mas um material, com comida, com bens, com riqueza que ele guardou, dá o suficiente para a sua vida aqui, para o seu corpo aqui e depois. Por isso que Jesus Cristo disse: louco. A voz de Deus soa para aquele homem e diz: louco. Que pensamento, assim, expressão assim, que pensamento idiota. Ainda hoje vão pedir a tua alma. De que adianta tu dizer que tem recursos materiais, riquezas, até o fim da tua vida, se tu não tem controle sobre a tua vida? Se tua vida for pedida agora, tudo que tu está dizendo é em vão.
Porque o teu corpo vai descer à sepultura, mas a tua alma vem para cá, que é tu. Tu não é o corpo, mas é a alma dentro do corpo. E ela, como é que está? Faminta. O homem não tinha contato com Deus. O homem não procurava saber as coisas de Deus. O homem não sequer imaginava de pensar assim, Deus, o que é que Deus quer para mim? O homem não tinha nem a noção de dizer, eu existo. Sou uma criatura, eu não vim do nada. Alguém ou algo me criou. Evolução não foi, que eu nunca vi uma ameba crescer, se transformar num homem. O homem sempre é homem, sempre existiu o homem, morreu o homem. Nasce homem, morre homem. Muito menos não veio do macaco, porque o macaco nasce macaco, cresce macaco, morre macaco. O homem nasce homem, vive homem, nasce homem. Nunca macaco se transformou em homem. E nunca homem voltou para se transformar em macaco. Com esse pensamento, a pessoa começa a ser inteligente, pelo menos. E saber que há alguém que lhe criou. Baseado nesse fato, o que ele faz? Procura saber quem o criou, procura saber. Está tudo registrado. Deus se manifestou aos homens. Deus se fez mostrar aos homens através da Bíblia. Para dizer, olha, fui eu que lhe criei. Ensinou tudo de onde veio, como é, de que forma, para onde vai. Deus ensinou tudo para o homem. Mas o homem se acha, diz que Deus não existe. E que ele veio de uma explosão, o universo veio de uma explosão cósmica, louco. Gente tapada e varrida de todo senso de inteligência e humanidade. Loucos. Se comportam como animais, essas pessoas. Dizer que foi uma grande explosão cósmica que originou o universo. Depois de uma explosão, exploda qualquer coisa e você vai ver o que vai acontecer depois de uma explosão. Mas foi os cientistas que disseram, uma explosão cósmica. Olha, uma explosão cósmica, quando, como? Ah, foi há bilhões e bilhões e bilhões de anos. É? Quem foi que estava lá para provar isso? Ninguém. Esse idiota não passou nem 30 anos, nem 50 anos de vida e diz que a coisa aconteceu há bilhões de anos atrás, quando ninguém pode provar. Mas o homem vai continuar evoluindo, vai se transformar em outra coisa. Vai quando? Ah, daqui a bilhões e bilhões e bilhões de anos. Claro, ninguém vai estar lá para saber. Completamente idiotas. Desprovido de todo senso de inteligência. O homem se fez a si mesmo um ser burro. Burro, completamente burro. Para ele mesmo. Por quê? Porque ele não pode provar sua existência. Sem Deus, sem a criação, sem Deus ter criado o homem não tem como provar de onde ele veio, como veio. Ele não tem como provar a engrenagem humana, o corpo humano, a máquina que é o corpo humano. Só uma prova do corpo humano. A criação de Deus. Fora disso, até hoje é tudo teoria da evolução. O que é uma teoria? É algo que ele imagina que foi, mas que ele não pode provar cientificamente. A evolução é algo de uma teoria tão mentirosa, tão fantástica, que até hoje ela é teoria. E ninguém quer nem mais dar crédito hoje. Só os tapados ainda vão atrás da teoria da evolução. Mas o homem foi criado por Deus. Então o homem tem que saber que Deus, se foi Deus que criou, ele tem normas. Tem procedimento, mas ele não quis saber. Ele se achou Deus. Come, bebe, curte a vida, porque tu já tem... Aí Deus na hora disse, louco, vamos pedir a tua alma esta noite. O que tu tem preparado? Não tinha nada, a alma estava vazia, seca, não tinha nada com Deus. Então Jesus Cristo ensinou, justamente depois que no meio dos seus discípulos apareceu aquele homem pedindo para Jesus Cristo obrigar o seu irmão a repartir a herança com ele. Estava preocupado na herança e não no ensinamento de Jesus Cristo. Mais do que dinheiro, irmãos, é o ensinamento de Jesus Cristo. Mais do que ouro, do que prata, é a verdade. A verdade é muito mais do que isso. Porque com ouro e prata e você burro, você vai ser destruído. Só os tapados pensam nisso. Ter riqueza, ouro e não ter verdade?
Vai ser destruído, só tapado vai nisso. Agora, inteligente é aquele que troca o ouro, troca a prata pela verdade. Porque através da verdade ele vai adquirir tudo. A verdade é insubstituível. Quem tem a verdade tem poder e tem tudo. Agora, quem tem mentira, fantasia, conto da carochinha, história de Trancoso, vai se acabar. Vai se acabar. Então Jesus Cristo disse esses ensinamentos justamente para que os discípulos não tivessem esse pensamento deste homem, que acabou no final sendo condenado. A alma foi pedida dele e aí? Ele não tinha nada espiritualmente. Não queria saber de nada de Deus. Só material. O material acabou. E aí? O corpo desceu ao sepultura e a alma foi para onde? Para o céu, para o Hades, para o inferno. E não para o paraíso. O paraíso são para aqueles que têm a alma farta. Farta de quê? De coisas espirituais, de bondade, de amor, dos ensinamentos de Deus. Certo? E já quando estava próxima a festa da Páscoa, irmão, festa da Páscoa para os judeus. Vejam só, porque a Páscoa foi instituída por Deus exclusivo e unicamente para o povo judeu, para o povo de Israel. Porque é uma festa que comemora a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, quando Moisés os tirou do Egito, onde eles viviam como escravos. E também é o começo do início do ano novo para Israel, para o povo judeu, lá no Oriente Médio, no estado de Israel. Certo? Israel comemora a Páscoa. Todos nós aqui no Brasil, no resto do mundo, que comemora a Páscoa, é tudo enxerido. Tudo gente que não tem o que fazer, que não sabe nem... Veja, irmão, veja como a verdade é importante. Não sabe nem o que está fazendo, só porque ensinaram o coelho da Páscoa, ovos de chocolate e o mês de abril para comemorar a Páscoa. Ensinaram isso a eles comemoram todo ano a Páscoa. Sem saber como foi, de onde veio, se é verdade. Não. Conto da carochinha, fantasia. Coisa que não serve de nada. Porque Páscoa, irmão, festa da Páscoa só foi criada por Deus exclusivamente para o povo judeu. Por quê? Porque essa festa comemora a libertação do povo judeu, do povo de Israel, do Egito, quando Moisés lançou aquelas 10 pragas e submeteu o Faraó, e Faraó deixou o povo ir com Moisés. Ali Deus disse: comemore a Páscoa, que não tem nada a ver com coelho, ovo de chocolate, não tem nada. Isso é a Páscoa daquilo que a gente fala desde o começo. É a Páscoa cristã. Porque a religião só ensina o que é errado. A religião, o cristianismo, só ensina o que é errado. Se você quer verdade, vá para os ensinos de Jesus Cristo. Vá para os evangelhos, se você quer verdade. Se você quiser mentira, ponto da carochinha, fantasia, vá para o cristianismo. Você vai encontrar tudo isso lá. Mas você, irmão Jorge, não é cristão, não? Eu prefiro afirmar que sou seguidor de Jesus Cristo. Se você quer me chamar de cristão, é um direito seu. Porque o nome cristão foi dado aos seguidores de Jesus Cristo pelo povo do mundo. Nem Jesus Cristo e nem Deus conhecem seus seguidores como cristão. Isso foi um nome que os inimigos do povo de Deus deram a eles. Cristão, somos cristãos. Não tem nada de poder, não tem nada de força, não tem nada de nada. Agora, seguidor de Jesus Cristo fiel, aí é outra coisa. Santo, como o próprio Senhor Jesus Cristo chama os seus seguidores de santos. Não é santo porque tem poder de milagre, não. É santo porque ele é separado do erro. Eles encontraram a verdade nos ensinamentos de Jesus Cristo. Por isso que são santos. Você é santificado a partir do momento que você tira um erro e coloca um acerto no ensinamento de Jesus Cristo. Você é chamado de Deus, chamado por Deus como santos ou igreja. É melhor me chamar de igreja, nos chamar de igreja, do que de cristão. Porque de cristão, Deus nem reconhece isso. Ser chamado de igreja, de santos, é outra coisa. Bem diferente. Então, irmãos, a Páscoa é isso. E
para nós, a igreja, irmão George, nós não podemos comemorar a Páscoa. Não podemos comemorar a Páscoa. A Páscoa é só para Israel. E nós, o que é que nós comemoramos? A Santa Ceia. Foi o que Jesus Cristo instituiu no dia da Páscoa, porque Jesus comemorava a Páscoa, que ele era judeu, seus discípulos eram judeus. Por isso que ele comemorou. No dia da Páscoa, Jesus instituiu, olha, a minha igreja, que vai ser formada por pessoas de todo o planeta, não só por judeus, mas por pessoas de todo o planeta, não vai poder comemorar a Páscoa, porque a Páscoa é para os judeus. Então eles vão comemorar a Santa Ceia do Senhor. E ali naquele dia Jesus Cristo instituiu a Santa Ceia. Hoje a verdadeira igreja não comemora a Páscoa. A verdadeira igreja faz a Santa Ceia. Quantas vezes eles fazem isso por mês? Uns fazem 2 vezes, outros fazem 3 vezes, outros fazem toda semana, outros fazem uma vez no mês. Não importa. O que importa é que se comemore a Santa Ceia. Está lá nos evangelhos, escrito e documentado. Então, esta festa para os judeus, para Jesus Cristo, para os discípulos, estava se aproximando. E Jesus Cristo vai até o templo em Jerusalém, onde se comemorava a Páscoa. E ali as festividades eram no mês de abril, viu, irmão? É o mês de Abib. O mês de abril é o mês que se comemora a Páscoa para os judeus. Só que para os judeus, o mês de abril, para nós, para os judeus, é o mês de janeiro. Da libertação de Israel do Egito, comemora-se o primeiro mês do ano para o povo de Israel. De janeiro. Certo? Quando Moisés tira o povo do Egito e leva até o Monte Horebe para entregar a lei, ali eles comemoram a primeira Páscoa. Então começava ali janeiro, para o povo israelita, para o povo judeu. Só que para nós foi no mês de abril. O nosso calendário é diferente do calendário de Israel, judeus. Então, os judeus comemoram o começo do ano em abril. Nós comemoramos em janeiro. Mas janeiro, para Israel, é no mês de abril e não em janeiro. Entenderam? Então Jesus Cristo foi até o templo, estava nas comemorações, estava no mês de abril, era a Páscoa, e estavam ali todo mundo. Os judeus vinham de todas as partes de Israel ali para o templo, ali para Jerusalém, para comemorar a Páscoa. Só que quando Jesus chega lá, outra coisa, um fato muito importante, irmão, quando Jesus chega lá, que chega perto do templo, ele se depara com uma cena deplorável, uma cena muito feia por parte do povo de Deus. Quando Jesus Cristo chega lá no templo para comemorar a Santa Ceia, o único lugar na terra chamado de Casa do Senhor foi o templo em Jerusalém, construído por Salomão, destruído por Nabucodonosor, reformado por Esdras, quando ele voltou do cativeiro de Babilônia. Foi reformado e reconstruído este templo, e depois embelezado e transformado mais ainda pelo rei Herodes no tempo de Jesus Cristo. Era esse mesmo templo. O único lugar na terra chamado de Casa de Deus, construído de tijolo e chamado de Casa de Deus. Todos os outros lugares no mundo, templos de denominações de religiões, denominações evangélicas de religiões, que eles dizem que é a Casa de Deus, estão com a mentira. Não estão com Deus. Mas às vezes até diz assim por falta de sabedoria. Tem que procurar sabedoria. Não pode ficar errando a vida toda não. Vou até a casa do Senhor para adorar o Senhor no templo. Dois erros. Ir para a casa de Deus, que não é a casa de Deus o templo, e adorar o Senhor. 2 erros cometidos numa só frase. Vou até a casa do Senhor vou até a casa de Deus para adorar o Senhor. Por quê? Porque ali o templo denominacional e o templo da religião não é a casa de Deus. A única casa de Deus foi o templo em Jerusalém. E o verdadeiro seguidor de Jesus Cristo tem que ter adoração dentro dele. Ele vai até o templo construído, que não é a casa de Deus, para se reunir com outros irmãos, para louvar, para cantar, para bendizer a Deus. Isso não é adoração, irmão George?
faz parte da adoração que já existe dentro de você. O crente, ele tem que ter a adoração dentro dele todos os dias. Ele tem que estar em contato com Deus todos os dias, todo momento. Quando ele vai para o templo se reunir com os outros irmãos, ele já vai com a adoração dentro dele. Ele não vai lá para adorar, não. Se ele for lá para adorar, é porque ele não tem adoração dentro dele. E a Bíblia diz, e Jesus Cristo ensinou que nós somos o templo e morada. Nós somos a casa de Deus. Então, se nós somos a casa de Deus e temos o Espírito Santo dentro de nós, já tem que ter adoração aqui dentro de mim. Entenderam? A adoração é onde o Espírito Santo está. Antigamente era no templo em Jerusalém. Na casa de Deus ali. Era onde o Espírito Santo estava. Mas agora não. Aquele templo ali foi destruído. E no dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu sobre todos os seguidores de Jesus Cristo. E até hoje, todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como Salvador de suas vidas e o reconhecem, ele passa a receber o Espírito Santo. Quando ele recebe o Espírito Santo, a pessoa se transforma na casa de Deus, na morada do Espírito Santo e na adoração dentro dele. Quando ele vai para o templo, ele vai se reunir com outros irmãos junto com ele para adorar, louvar, participar da Santa Ceia, juntos ali no templo. Mas não para adorar. A adoração vai, claro, né? A adoração acontece, mas a adoração já vai com ele de casa. Ele já anda com a adoração, ele já anda com o templo. Foram essas coisas que mudou e que muitos irmãos precisam aprender sobre isso. Então Jesus, mas naquele tempo ainda não. Naquele tempo ainda ia para o templo, que era a única lugar, a casa de Deus. Deus só escolheu o templo em Jerusalém para ser a sua casa na terra. Era onde o Espírito Santo descia, somente. Qualquer dos templos ao redor deste mundo, o Espírito Santo nunca desce nele. Depois que os irmãos saem dali do templo, da denominação, aqui dali é uma casa, um prédio construído qualquer, como todo outro qualquer. Não tem nada de santidade nele. Nada. Agora, quando os irmãos chegam lá, aí chega a presença de Deus, porque a presença de Deus está com os irmãos, está com as pessoas, e não com a casa construída. E Jesus chegou ali, irmãos, aí viu a festa, só que quando ele chega no templo, na casa do Senhor, naquilo que deve ser respeitado, ele não acredita no que vê. Assim, uma expressão minha, né? Primeiro ele entra pelas portas, né? A coisa do templo, e entra no átrio que fica da parte de dentro. Parte de fora e tem a parte de dentro, para depois ter o lugar santo e o santíssimo lugar. Ele entra no átrio do lado de fora, mas irmãos, ele vê comércio, venda de pombos, venda de animais, pessoal trocando dinheiro, tudo aquele comércio dentro do átrio da casa do Senhor. Aquele multidão de gente fazendo comércio, fazendo vendas, porque ali, irmãos, se ofereciam sacrifícios ao Senhor, sacrifício de animais. E ali mesmo, o judeu que fosse, não tivesse um animal para oferecer, ele comprava ali mesmo. Aí ia com dinheiro e comprava o animal, aí levava para o sacerdote matava o animal ali e oferecia no altar do Senhor ali no templo. Era o comércio, o pessoal já levava pombos, e estava tudo ali. Com moedas, trocando moedas, né? Para comprar comida. Havia oferecimento de sacrifício de comida também. Então as pessoas levavam comida para vender ali. E as pessoas compravam e ofereciam ao Senhor esse sacrifício. Mas isso era feito dentro do átrio da casa do Senhor. Então Jesus Cristo se depara com aquilo. Verdadeiro ato profano, os negociadores fazendo comércio dentro do templo, no átrio exterior. Vendedores de boi, ovelhas, pombo, estavam ali vendendo o que quisesse, a quem quisesse oferecer de sacrifício. E os sacerdotes, e aqueles que estavam para guardar o templo do Senhor, a casa do Senhor, não faziam nada porque eram corruptos. Eles sabiam, no instante eles tentavam combater Jesus Cristo. Mas para ensinar a verdade ao povo, eles não ensinavam. Por isso que os religiosos são assim. Eles deixavam vender, por quê? Porque eles ganhavam dinheiro com isso também. Então Jesus Cristo naquele momento, irmãos, vê aquilo ali tudo no templo do Senhor. O que é que ele faz? Ele faz um chicote de azagohara, né? Que é uma coisa que tem umas pedrinhas e como uma cinta de couro. Ele faz esses chicotes e começa a expulsar todos os cambiadores, todos os vendedores, os comerciantes dali de dentro do exterior do templo, da casa do Senhor. Expulsou aqueles profanos. E na hora ele diz: fora todos vocês, não façais da casa de meu pai casa de venda.
não é? Não façais da casa do meu pai casa de venda. E os discípulos, respeitem a casa do meu pai. Fora daqui todos vocês, não façais da casa do meu pai casa de vendas, comércio. Se vocês não respeitam, está aqui quem o respeita. Ele estava se referindo a mim. Porque o salmista disse, o zelo da tua casa me devorará. A proteção que Jesus Cristo tinha do templo do Senhor era grande, irmãos. E os discípulos viram isso nele. Os discípulos ficaram admirados com aquela atitude de Jesus Cristo. Mas perceberam que esse realmente é o Messias. As coisas que ele faz bate. As coisas que Jesus Cristo fazia bate com aquilo do verdadeiro Messias, irmãos. Muitos outros Messias apareceram antes de Jesus Cristo, mas nenhum tinha feito isso. Os próprios líderes religiosos, os sacerdotes, quando vê aquilo, ficam admirados. Por que eles ficam admirados? Porque esse Messias, esse que estava se dizendo Messias, Jesus Cristo, era diferente dos outros que apareceram, dizendo, eu sou o Messias de Israel, eu vim libertar Israel, Deus me levantou. Eles nunca fizeram isso, nunca tiveram autoridade para fazer isso. Mas esse Jesus Cristo era diferente em tudo. Tudo que ele fazia comprovava ainda mais que ele era realmente o Messias. Então, os líderes religiosos corruptos ali chegam até Jesus Cristo e perguntam, com que autoridade tu fazes isto? Mas já admirados com aquilo. Que sinal tu nos mostra para tu fazeres uma coisa dessa? Expulsar todo mundo daqui. Jesus Cristo então aponta para eles e diz, derrubem este templo, a casa do Senhor, em 3 dias e eu levantarei. Em 3 dias. Derrubem este templo e em 3 dias eu levantarei. Só que Jesus estava se referindo ao templo do seu corpo. Não era o templo que ele estava dentro ali de Salomão, não. Que Salomão tinha construído, não. O que é que Jesus Cristo quis dizer? Ou seja, vocês me matem. E em 3 dias eu retornarei com este corpo, o templo. Já era uma especificação de Jesus Cristo dizendo que o templo, a casa de Deus, não seria mais, seria o corpo do homem. Derrubem este templo, em 3 dias eu levantarei. Ou seja, em 3 dias eu ressuscitarei. Mas os líderes religiosos não entendiam nem porque Jesus Cristo fazia aquilo. Imagine entender isso. Então eles pensavam que Jesus Cristo estava se referindo ao templo do Senhor em Jerusalém. Aí eles disseram a Jesus, em 46 anos foi construído este templo. E tu levantarás em 3 dias, caso ele seja derrubado? E ali mesmo, irmão, Jesus saiu. Né? Que eles ficavam confusos, voando. O que ele quis dizer com isso? É claro que Jesus Cristo não se referia ao templo. Jesus Cristo já tinha dito que ressuscitaria. E eles estavam pegando isso. Jesus Cristo sai por ali e ali mesmo, pelo templo, ele começa, depois que fez aquela limpeza, saíram todo mundo, viu? O templo do Senhor ficou limpo, tiraram as vendas, porque viram que estava escrito na Bíblia. O zelo da tua casa me devorará. Então tiraram. Jesus consertou aquilo. E ali ele começou a curar alguns, todos que iam até ele ensinava, porque era a festa, era a comemoração, era para aprender a palavra do Senhor, as coisas a respeito de Israel, do Deus de Israel. E ele ensinou a lei bem. E a Bíblia diz que ali mesmo, muitos, através das curas que ele fazia ali, que ele fez ali mesmo, muitos creram nele, mas por causa das curas que tinham visto. Da cura. A palavra, não estavam com muita atenção na palavra que Jesus ensinava. Estava com mais atenção na cura, em ser curado. Por causa disso, muitos creram. Só que a Bíblia revela que Jesus Cristo não confiava neles. Quem é curado somente por causa de uma cura, irmão? É muito difícil. Quem segue Jesus Cristo só por causa da cura, é muito difícil continuar. Tem que seguir Jesus Cristo por causa do ensinamento, da verdade que ele transmite e que liberta. Jesus Cristo não confiava nele, pois Jesus Cristo sabia muito bem o que havia no homem. Jesus Cristo não precisava que ninguém falar a respeito de fulano, de ciclano, de Betrano, não. Pois ele sabia muito bem o que havia no coração de cada um, de bom ou de mal. Que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo nos ajude e nos console sempre. E nos ajude a ficar esperando em Jesus Cristo a verdade e o ensinamento. E não simplesmente cura, poder, maravilha, milagres, sinais. Essas coisas vão acontecer, mas o foco principal é a verdade. É conhecer a verdade. Saber das coisas
é a grande libertação do ser humano. Quem sabe das coisas, irmão, da verdade, supera qualquer um. Tem ninguém que resista a ele. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude e nos guarde em nome do Senhor Jesus Cristo.